né? Então, mesmo na experiência, não importa qual desses ciclos que existe, todos eles vão nos seus extremos da destruição até extremos da construção, para a gente se tornar criadores divinos dentro de cada vibração. Então, você imagina que você chega num nível, isso está me vindo agora, mas assim, você chega no nível de desenvolvimento, que você está nessa dimensão, e nessa dimensão você se torna um criador de várias órbitas e de várias situações nessa dimensão. Aí, de repente, você está num outro ciclo, você está numa outra dimensão, chegou a um nível de consciência plena numa outra dimensão, você vai trabalhar nessa dimensão, criador dessa dimensão, sabe? Então, ou então, de lá de cima, você cria aqui embaixo, você vai trabalhar, você só consegue criar aquilo que você já tem domínio. Né? Você não vai criar algo que você não tem domínio nenhum. Então, você pode estar lá em cima e criando também mundos aqui embaixo, em outras dimensões. Então, é tão extenso, é tão infinito isso, sabe? E a gente fica aqui olhando um grãozinho de areia querendo descrever um deserto, e a gente não vai conseguir fazer isso. Tipo aquela cena do MIB, né, que vai pegando a bolinha, vai colocando ali, tem um ser com uma bolinha de gude com o nosso planeta, num saquinho que ele tá brincando, e esse ser tá num outro planeta que é alvo de um universo gigantesco, né? Essa figura me lembra os Elohims, né, que são co-criadores, que são às vezes responsáveis por codificações e tudo mais. Achou a pergunta aí? Achei. A gente estava conversando aqui, antes de iniciar o programa, sobre Santo Sudário, né? E sobre algumas informações que eu tinha até o momento, de que o formato, o print, digamos assim, a estampa que estava no Santo Sudário, eu já tinha assistido a alguns documentários falando que não era tanto... trazendo uma opinião controversa em relação a isso e tal, e desmistificando alguns pontos, inclusive de pesquisa sobre o tecido, que não era da época, todas essas informações que eu acho que a maioria das pessoas já sabem. Então, eu queria perguntar para a Meire quais são as recentes descobertas científicas sobre o Santo Sudário e como elas contribuem para a compreensão da sua autenticidade, e também como o Santo Sudário pode contribuir para a gente numa questão mais espiritualista e energética, principalmente relacionado ao nosso Mestre Jesus. Bom, esse é um assunto assim extremamente complexo. Quem quiser saber também um pouquinho melhor, eu tenho vários videozinhos no meu canal sobre falando o maior mistério do mundo, e que é um vídeo de 7 minutos, assim, onde que eu resumo um pouco dessa pesquisa, e depois tem um outro só falando dessa controvérsia do carbono 14, né, que foi o teste que foi feito em 1984. 84? Eu acho que foi 84. E que eles teriam provado que seria um tecido medieval, então seria um fake, né, seria um tecido medieval. Tá, tudo isso é muito complexo, mas visto assim do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista de análise química, por exemplo, da terra que foi encontrado, né, pedaço de terra assim, de pólen, e tem tantos indícios ali dentro do sudário. 99% das informações do sudário são invisíveis ao ser humano, invisíveis aos nossos olhos. E só agora, com as tecnologias avançadas que a gente tem de fotografia, de análise química, de espectroscopia e tantas outras coisas, né, de estudos através de nucleotídeos, de nucleares e tudo, então, as informações que nos chegam, assim, é muito maior. E de todos esses estudos, todos eles remetem a uma época que vai entre menos 300 a mais 300 depois de Cristo. Então, na média, nessa época do que Jesus teria vivido a zero, né, no nascimento dele, nesse período. O único teste que dissoa disso é o teste de carbono 14, sendo que é um teste extremamente frágil e que não realmente, ele não é absoluto, ele só tem valor em comparação com os outros testes. De uma maneira absoluta, ele não tem. Então, quando dá um resultado muito fora da curva, normalmente ele é invalidado.
e ele tem que ser refeito, e geralmente há uma mudança. Segundo, a maneira, quando a gente faz uma análise em espectroscopia, né, do tecido, e aí você pode mostrar, por exemplo, a primeira coisa, quando eles fizeram os testes, está descrito lá, são dois cientistas, né, que fizeram que cortaram o tecido e que cortaram em 3 partes e dividiram em 3 potinhos, e cada um deles foi para uma universidade. Então, uma foi para ETH de Zurique, a outra foi para 2 universidades, uma foi para Oxford e a outra foi para uma universidade dos Estados Unidos, eu não lembro qual, Arizona. E aí, elas foram analisadas, e outra, não foram analisadas cegamente, porque foi dado um tecido que era bem diferente, né, da sua trama e tudo, que eles sabiam que aquele era o tecido de controle, e eles sabiam qual que era o tecido de controle e qual que era o santo sudário. E isso, num teste real, assim, em laboratório estrito, você não poderia já saber, você tem que fazer cegamente, né? Então, eles já sabiam. E outra, houve comunicação entre as 3 universidades, uma coisa que também não poderia ter acontecido. Eles trocaram informações, tá? E aí, no momento que eles foram cortar o negócio, foi filmado todo momento, até eles chegarem ali na câmera. No momento que eles chegaram no tecido, parou de filmar, então não foi filmado justamente o corte e a distribuição do tecido nos potinhos. E não foi pesado naquele momento, ou não teria sido pesado. Por quê? Porque os 2 cientistas, eles declararam 3 medidas e 3 pesos diferentes. E depois veio o resultado, sendo que esse resultado, eles não falaram em relação a qual das medidas que eles tinham declarado que correspondia. Então, você tem os resultados, você não sabe do original da amostra. Como é que você vai fazer os cálculos? Não tem como fazer esses cálculos. E outra, eles mesmos declararam, quando eles fizeram isso, de que eles tiveram que retirar 2 centímetros ali, porque o tecido estava contaminado com algodão e com fibras coloridas, tá? Então, se você for pegar tudo isso e compreendendo também, mostra o outro tecido. Não, volta aquele, ó, você está vendo? Ó, tem algodão e tem linho. Sim. O que seria proibido, de acordo com as regras dos tecidos mortuários, eles não podiam misturar 2 origens da natureza diferentes. Então, a lã é animal e o algodão, ele é vegetal. Então, tinha que ser tudo só de linho, né, ou só de algodão. Então, assim, é bem complicado. Não, é de linho. Eu só sei que bom, não podia ter algodão aí, tinha que ser só de linho, porque o resto do tecido, ele é só de linho. Justamente, agora passa o outro. A parte onde que foi tirada as amostras, e essa partezinha amarela que está aí desenhada ali embaixo, tem assim esses risquinhos bem fininhos, mas ali está mostrando onde que foram tiradas as amostras, aqui embaixo, né, no lado esquerdo. Foi mostrado onde que foram tiradas as amostras. E essas amostras, elas foram tiradas, vocês percebem bem, numa parte do tecido que parece que tem uma cor diferente, mostrando essas cores, elas mostram a composição do tecido. Então, foi tirado justamente de uma parte do tecido contaminada. E outra, que não deu tempo de mostrar para vocês, mas é justamente de uma faixa que foi costurada do lado do tecido. Você vê que tem uma faixa costurada, assim, e que até é um pouco mais mais forte, mas é feita, entre aspas, numa costura que eles chamam, né, das carmelitas, uma costura invisível. E essa faixa, ela é uma faixa que não tem a mesma composição da faixa central, onde que está a imagem, tá? Essa composição de linho com algodão junto e com pintura, porque eles tentaram copiar a mesma cor do tecido. Então, tem muitas e muitas provas mostrando que essa área é uma área que foi ajuntada depois, e ainda por cima eles tiram só dessa área, indo contra tudo aquilo que eles tinham combinado, porque para eles poderem tirar essa parte e fazer esses exames, foram anos de tratação com a Igreja Católica, foram anos de tratação.
E aí eles tinham combinado que iam tirar partes do centro, de várias áreas, para poder verificar a composição total do tecido, e no último segundo eles decidiram que não, que vão tirar só dessa partezinha e acabou. Quer dizer, é muita coisa. Então foi refeito o estudo, né, porque até os dados do cruz, né, do raw data que eles falam, os dados cruz, só foram liberados 25 anos depois. Eles não quiseram liberar antes, tá? Então, é muita coisa complicada nisso. Só que essa decisão que eles tomaram paralisou os estudos por mais de 17 anos. Porque, agora não vão fazer mais nada. Então, só agora, cerca de algum tempo atrás, que começaram a voltar a fazer os estudos mais profundamente. Aí foram encontrados pólen, impressões de moedas que foram colocadas no olho, que é o lepton, que é uma moeda típica da época dos romanos, né? Na época era uma moeda assim comum de 1 centavo, mas que só foi cunhada em uma data específica, em um momento específico, entre 26 e 35 depois de Cristo, quer dizer, justamente na época que Jesus viveria. E tem impressão dessas moedas no olho. E quem na Idade Média iria se dar o trabalho de conseguir 2 moedas daquela época, sabe, para colocar no olho. Ou então ir buscar os pólens e colocar microscopicamente pólen da região de Jerusalém, que só floresce na época da Páscoa, quando Jesus foi crucificado. Ou pegar partículas de terra que só tem essa composição lá em Jerusalém. Sabe? Então, são muitas evidências que mostram que realmente é o tecido que teria coberto Jesus. Então, está muito mais perto de não ser uma fraude, como foi em 0,0, uma possibilidade em 500 milhões de que seja uma fraude. É mínima, é mínima. Filhos do Todo conta com uma taróloga, para quem quiser conhecer, para quem quiser fazer consultas com tarô. Nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de tarô. E para que você possa entrar em contato, aqui na descrição, nós temos também um link de agendamento. Você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamento de sessão de tarô. Então, agendamentos aqui na descrição, no recado que está aqui, Tarô Casa Filhos do Todo com Michele Molina. Certíssimo? Você será muito bem atendido ou atendida. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.